Uma garota pobre procurando emprego entrou no lugar errado e foi contratada para ser a esposa de um CEO milionário. Antes de começarmos a história, diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Aproveitem a história pessoal. Clara não estava exatamente em seu melhor dia. O salto do sapato dela estava torto, o cabelo grudava na testa por causa do calor e o currículo de papel que ela segurava tinha uma mancha de café visível. Mas ela estava determinada. Hoje era o dia. A tão esperada entrevista na Gráfica Central, uma pequena copiadora de bairro que prometia um salário fixo, vale transporte e café de graça. Depois de horas caminhando, ela finalmente chegou ao endereço. Ela parou em frente ao prédio. Enorme todo de vidro com uma placa brilhante no topo. Moraes Corp. Uau, essa copiadora ficou chique. Devem ter gasto uma fortuna em toner. Ela murmurou enquanto entrava. A recepcionista olhou para ela sem sorrir. Nome Clara Martins. Estou aqui para embarcar para a entrevista. Ela sorriu como se fosse mais importante do que realmente era. Sem uma palavra, a recepcionista entregou-lhe um crachá e apontou para o elevador. Sala 7C. Clara subiu com um grupo de pessoas de terno tentando copiar a postura deles, fingindo não notar o quão barulhento seu blazer era a cada passo. Quando ela chegou, uma assistente a levou para uma sala de reuniões de vidro. Pode esperar aqui. O Sr. Moraes já vem. Senhor Moraes, agora isso é o que eu chamo de uma copiadora séria. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Clara viu o homem mais intimidador que já conhecera. Alto, bem vestido, expressão séria. Definitivamente o Moraes da placa. Ele se sentou à sua frente, ainda olhando para o tablet. Nome Clara Martins. Copiadora? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha para o currículo dela. Sim, sou especialista em papel, há 4 grampeadores emperrados e toner rebelde. É um dom natural. Nathan levantou uma sobrancelha. Clara, você está no prédio errado. A Gráfica Central é uma pequena copiadora no andar de baixo, 2 portas depois da farmácia. Esta é a Moraes Corp, uma empresa global de tecnologia. A entrevista aqui é para a secretária. Secretária, ela se endireitou. Bem, olhe, eu sou ótima nisso também. Atendo telefones como uma profissional. Já memorizei todas as falas clássicas. Bom dia. Como posso ajudar? E tenho algumas variações com entusiasmo. Ele olhou para ela claramente, tentando descobrir se ela estava falando sério. Eu organizo arquivos pastas até corações partidos e sei usar planilhas, bem mais ou menos. Já abri uma antes. Isso conta certo. Nathan piscou lentamente. Você está realmente tentando convencer um estranho a te contratar para uma posição que você nem sabia que existia há 3 minutos. Isso é o que eu chamo de flexibilidade profissional. Eu me adapto. Quer que eu faça café, eu faço. Lembrá-lo das reuniões, sou sua garota. Precisa que eu entretenha sua avó durante um jantar de negócios, eu danço. De vestido longo. Nathan pressionou os lábios tentando não rir. Você dança terrivelmente, mas com confiança. E às vezes é isso que falta aos candidatos de hoje, ousadia. Você fala muito. E eu escuto bem também. Vi o multiuso como um canivete suíço humano. Ele finalmente riu. Você é um desastre completo. Concordo, mas sou um desastre funcional. Se eu cair, eu levanto. Se eu erro, eu improviso. Se eu me perco, pergunto ao Google Maps. Nathan apoiou o queixo na mão e a estudou. Sabe qual foi a última pessoa que me fez rir em uma entrevista? Sua mãe nunca. Ninguém até agora. Clara piscou. Bem, isso é um bom sinal certo, talvez. Me diga uma coisa. Por que eu contrataria alguém que entrou na entrevista errada, confundiu uma copiadora com uma empresa global e acabou de declarar guerra ao bom senso? Ela respirou fundo e pela primeira vez falou sério. Porque eu preciso disso. Porque eu trabalho duro e se você me der uma chance, prometo que não vai se arrepender. Ou pelo menos vai rir muito. Nathan ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele se levantou. Comece amanhã às 8 horas. O que, secretária pessoal, escritório ao lado do meu? Haverá muito papel e café, então você já está no clima certo, mas por favor tente não me envergonhar na primeira semana. Clara piscou sem palavras. Você está falando sério. Muito. E não me chame de senhor. É Nathan. Apenas Nathan. Ele saiu. Clara ficou ali olhando para a porta. Por um momento ela pensou que era uma pegadinha, mas não era real.
Ela entrou no elevador ainda em choque, segurando seu crachá como se fosse um troféu. Entrei no prédio errado e consegui um emprego. Ou eu sou muito sortuda, ou ele é muito louco. Talvez ambos. Do topo do prédio, observando pelo vidro, Nathan Moraes a viu sair. Clara chegou às 7h56. Isso por si só já era um milagre. Acordar cedo já era difícil. Acordar cedo e animada. Isso merecia uma estrela na calçada da fama. Ela entrou na Moraes Corp com o mesmo crachá do dia anterior pendurado no pescoço e um sorriso que tentava esconder o quão nervosa estava. Ela usava sua melhor roupa formal, também conhecida como a blusa menos amassada, e a calça que conseguia fechar sem prender a respiração. Ao se aproximar da recepção, a mesma recepcionista do dia anterior lhe deu o mesmo olhar de "Você está falando sério?" "Tás." Clara apenas acenou alegremente. "Bom dia. Primeiro dia de trabalho. Pode sorrir. Prometo não colocar toner no lugar errado. Quer dizer, não tem toner aqui de qualquer maneira, certo?" Ela riu sozinha. A recepcionista não. Ela subiu para o 17º andar como se trabalhasse lá há anos. A verdade é que ela estava contando os passos apenas para não desmaiar de ansiedade. Ao sair do elevador, foi recebida por uma mulher que parecia perfeita. Prancheta na mão, saltos altos batendo no corredor como um metrônomo irritado. "Você deve ser a Clara. Sou eu." A nova secretária oficialmente contratada por engano, mas pronta para fazer dar certo. A mulher levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. "Sou Amanda, assistente executiva. Vou te mostrar sua mesa e o básico para evitar que você seja demitida no primeiro dia." Adorei o tom motivacional. "Muito reconfortante", disse Clara, já tropeçando nos próprios pés. Amanda não riu. Talvez ela tivesse o mesmo software da recepcionista. Clara foi levada a uma mesa espaçosa com um computador, telefone, bloco de notas e uma caneca branca que dizia "Mantenha a calma e agende. Esta será sua mesa. Seu trabalho é agendar, atender, organizar e manter o Sr. Moraes no horário. O que devo avisar é como tentar fazer um leão praticar yoga. Legal, gosto de um desafio. Uma vez consegui dar banho em um gato. Precisei de 4 pontos, mas ele ficou cheiroso." Amanda deu um meio sorriso. "Se você conseguir mantê-lo longe do caos por uma semana, ganha um prêmio." "Que tipo de prêmio?" "O direito de manter seu emprego." Clara fingiu fazer uma anotação mental, assentindo seriamente. Nas 2 horas seguintes, ela tentou o seu melhor para entender o sistema da empresa. Clicou nas coisas erradas, reiniciou o computador por acidente, ligou para o RH pensando que era a limpeza e, de alguma forma, marcou uma reunião com alguém que nem existia no sistema. "Conselheiro estelar não é um executivo", Clara disse, Amanda olhando para a tela. "Foi você que digitou isso? Pensei que fosse um título futurista. Nunca se sabe, podemos estar investindo em naves espaciais." O resto do dia passou com pequenos desastres perfeitamente cronometrados. Ela derrubou uma caixa inteira de clipes de papel no carpete, confundiu um executivo com um entregador de café e colou um post-it na testa que dizia "importante", enquanto falava ao telefone, um hábito que pegou. Quando entregava marmitas. Por volta das 11 horas, Nathan saiu de seu escritório com um olhar curioso. "Você está colando lembretes em si mesma, estratégia visual. Meu cérebro às vezes ignora a tela, mas nunca ignora minha própria testa. É ciência." Ele se apoiou na beirada da mesa dela. "Já causou algum incêndio?" "Ainda não, mas a impressora me olhou estranho há 10 minutos. Estou de olho nela." Nathan riu baixinho. E as ligações atendeu 2. Uma era da sua avó. "Ela quer saber se você está comendo bem." A outra era uma mulher que apenas disse "Nathan" e desligou. Acho que era uma ex. Ou talvez uma futura ex. "E o que você disse?" Eu disse a ela que Nathan estava ocupado tentando parecer mais amigável do que ele realmente é. Pareceu preciso. Fui convincente. Muito. Nathan voltou para seu escritório balançando a cabeça. Amanda apareceu logo depois. "Você realmente disse isso em uma ligação anônima?" Disse. "Achei ousado. Isso é uma corporação. Você precisa ser mais contida." "Eu posso ser contida. Só preciso de um elástico." Na hora do almoço, Clara desceu para o refeitório da empresa. A fila estava cheia de pessoas de terno com olhares sérios e grudados em seus telefones.
Ela pegou um prato e disse ao servidor: Olá! Vou querer o estresse com molho de tensão e uma porção de estagiário sem esperança, por favor. A mulher no balcão riu pela primeira vez naquele dia. Clara pegou seu almoço e sentou-se sozinha. Não por escolha, mas porque todos os outros pareciam ocupados demais para sequer mastigar. Foi quando ouviu uma voz ao seu lado. Você realmente disse que ele parecia um Nathan tentando ser amigável? Era um cara com um ar de tecnologia e um crachá que dizia: Eduardo. Ele sentou-se ao lado dela com um sorriso divertido. Eu disse e não fui demitida, o que honestamente parece uma vitória. Ouvi alguns boatos. Você é a nova secretária do Sr. Moraes. A que foi contratada por engano e mantida por misericórdia. Sim, sou eu. Já gostei de você. Todos deveriam. Sou uma bola de caos encantadora. No final da tarde, Clara conseguiu agendar todas as reuniões do dia seguinte e só trocou 2 nomes. Amanda passou por sua mesa com uma expressão neutra. Você sobreviveu ao seu primeiro dia. Estou surpresa. Eu também. Pensei que alguém já teria me embalado em uma caixa de papelão antes das 15 horas. O Sr. Moraes quer vê-la? Os olhos de Clara se arregalaram. Ele quer me ver tipo agora, tipo ontem. Vamos. Ela bateu na porta de Nathan. Ele estava sentado em sua mesa revisando planilhas. Clara, ele disse, sem levantar o olhar. Me diga uma coisa. O que exatamente você acha que uma secretária deve fazer fácil? Lidar com o que ninguém mais quer lidar. Lembrar do que todo mundo esquece e sorrir enquanto o mundo está pegando fogo. Também sou boa em segurar portas de elevador e fingir que entendo termos técnicos. Ele levantou o olhar e cruzou os braços. Você teve um dia curioso. Defina curioso, engraçado, caótico, ineficiente, mas surpreendentemente funcional. Se isso é um elogio, eu aceito. Se é uma crítica, vou negar até o fim. Nathan deu um leve sorriso. Sabe o que é ainda mais estranho? Que, apesar de tudo, você fez mais do que as últimas 3 pessoas que contratamos para este cargo. Isso foi um elogio, porque minha autoestima acabou de disparar. Foi, mas não se acostume. Vá para casa. Descanse e tente não aparecer amanhã com uma camiseta que diz Estagiária do Caos. Anotado, mas honestamente essa é uma ótima ideia. Na saída, Clara apertou o botão do elevador com orgulho. Um dia vencido um chefe que estava misteriosamente intrigado. Uma empresa enorme que agora tinha uma secretária que dançava mal e lembrava aniversários com facilidade. No caminho para casa, ela ligou para a mãe. Mãe, você não vai acreditar. Comecei hoje e ainda não fui demitida. Isso é bom. Isso é um milagre, mãe. Um milagre com ar-condicionado. Mais tarde, Nathan ainda estava olhando para a mesa onde Clara havia trabalhado o dia todo. Ele viu os post-its coloridos no monitor. Um deles dizia, não se esqueça de lembrar. Ele sorriu. Essa garota é maluca. Nathan Moraes estava em seu escritório, persianas entreabertas, revisando relatórios em seu tablet e com uma leve dor de cabeça. Ele mal tinha terminado sua segunda xícara de café, quando seu telefone vibrou com o nome que sempre fazia seus ombros ficarem tensos. Vovó Dolores ele atendeu com cautela. Oi, vovó. Não me venha com esse oi cansado. É meio-dia e duvido que você tenha comido algo decente. Café não alimenta um homem adulto, Nathan. E também não esconde olheiras. Nathan suspirou e recostou-se na cadeira. Estou bem de verdade. Apenas um dia agitado no escritório. Meu tempo é o que está acabando, então serei direta. Já que você parece não conseguir encontrar alguém por conta própria, eu cuidarei disso. Estou marcando alguns encontros com boas moças. E desta vez você vai. Sem desculpas. Sem desaparecer no último minuto. Entendido, Nathan sentiu um arrepio na espinha. Dolores Moraes não era conhecida por ameaças vazias. Vovó, você não precisa. Sim, eu preciso. Já está na hora de você começar uma família. A maioria das minhas amigas já tem bisnetos. E o que eu tenho? Um neto enterrado em planilhas que acha que feriados são um mito. Nathan esfregou o rosto. Eu sei que você se preocupa, mas não é tão simples. É sim, você é quem complica. Vou fazer as ligações hoje. Uma delas é a filha da minha amiga da igreja. Ela é advogada, toca piano e cozinha. O pacote completo. Marque na sua agenda, sexta-feira, às 19 horas. E estou pensando em mais 2 nomes para a próxima semana. Vovó. Não, vovó. Isto é um ultimato.
Você irá a esses encontros, e se não for, irei a esse escritório e o arrastarei pela gola. A ligação terminou sem mais uma palavra. Nathan olhou para a tela preta do telefone por alguns segundos em total silêncio. Foi quando ouviu alguém cantarolando do lado de fora do escritório. Parecia um jingle de um comercial de cereal. Ele se levantou e espiou pelas persianas. Clara estava em sua mesa ao telefone com alguém da equipe de eventos. Sim, claro. O Sr. Moraes estará disponível às 15 horas. Não, ele não morde. Ele só rosna um pouco antes do almoço, mas isso é normal. Ela riu. Sim, obrigada. Falamos em breve. Nathan a observou por mais alguns segundos e foi aí que a ideia o atingiu. Não era apenas uma solução prática, era ousada e ele odiava admitir, mas fazia sentido. Poucos minutos depois, Clara foi chamada ao escritório de Nathan. Você me chamou? Ela disse parada em frente à sua mesa, o crachá levemente torto com um sorriso que sempre parecia espontâneo. Feche a porta e sente-se, por favor. Preciso falar com você sobre algo. Um pouco fora do comum. Se for sobre o e-mail que mandei dizendo bom dia com 3, posso explicar. Eu só estava animada. Não, isso não me incomodou. Ah, então estou nervosa por nada. Nathan entrelaçou os dedos sobre a mesa. Minha avó quer que eu me case e agora ela está determinada a me arranjar encontros com mulheres que eu nunca vi. Ela já marcou um para esta sexta-feira. E você me trouxe aqui para impedir que isso aconteça porque, se for o caso, posso precisar de um plano mais detalhado. Na verdade, eu estava pensando em algo mais direto. Preciso que você finja ser minha namorada. Os olhos de Clara se arregalaram. Você quer que eu finja que estamos namorando só por um tempo? Se minha avó pensar que estou em um relacionamento sério, ela vai parar de arranjar encontros surpresa. E por que você pensou que eu seria a melhor pessoa para este papel? Porque você é convincente e inesperada. Ninguém imaginaria que eu forjaria um relacionamento com minha nova assistente. Parecerá real. Clara cruzou os braços e olhou para ele. Então você me viu cantarolando no corredor e pensou: sim, ela é perfeita para enganar uma doce velhinha. Algo assim. E o que eu ganho com isso? Um bônus horários flexíveis e segurança no emprego enquanto o acordo durar. Ela recostou-se na cadeira pensando. Isso é um pouco louco, mas eu posso ser louca o suficiente para considerar. Então me diga como isso vai funcionar: jantares, sorrisos e fotos em eventos. Olhares apaixonados no elevador. Apenas o suficiente para convencer minha avó. Não precisa exagerar. Então nada de beijos dramáticos em frente ao piano da sala. Só se minha avó pedir e mesmo assim espero que não. Clara ficou quieta por alguns segundos. Então ela deu um sorriso de lado. Tudo bem, estou dentro. Mas tenho algumas condições. Condições, sim. 1, nada de encontros antes das 9 da manhã. 2, se alguém perguntar se estou apaixonada, quero dizer que você me conquistou com relatórios trimestrais. E 3, em público você vai sorrir pelo menos com os olhos. Nathan respirou fundo e estendeu a mão. Fechado. Ela apertou firmemente. Vamos enganar uma doce velhinha juntos. Que adorável. Na sexta-feira, Clara se arrumou com cuidado. Nada exagerado. Um vestido azul escuro simples, um coque solto e um toque de batom suave. Quando desceu, viu Nathan esperando com o carro na frente. Você está apropriada. Ele disse, evitando um elogio como de costume. E você está exatamente como sempre. Cara de seio, roupa de seio. E essa expressão como se você já tivesse planejado o jantar, o café da manhã e o almoço de domingo de 2045. Vamos, claro. Estou animada para o meu primeiro jantar como namorada de aluguel. Posso dizer que você ronca. Eu não ronco. A negação é o primeiro sintoma. A casa da família Moraes ficava em um bairro nobre, cercada por árvores bem cuidadas e jardins projetados. Clara sentiu como se tivesse entrado em uma revista de decoração. Dolores os recebeu com um sorriso caloroso e um abraço mais firme do que Clara esperava de alguém com mais de 80 anos. Finalmente, uma jovem de verdade ao lado do meu neto. Estava começando a pensar que ele era feito de gelo. Ele é mais como gelo seco. Parece frio, mas se chegar perto demais, você se perde em uma névoa de confusão, disse Clara com um sorriso. Dolores riu alto.
Durante o jantar, Clara foi perfeita, educada, divertida, honesta. Ela falou sobre sua infância e seus objetivos. Até fingiu gostar de livros de economia só para impressionar. Dolores parecia cada vez mais encantada. Vocês formam um belo casal. Já pensaram em oficializar? Ela perguntou. Nathan engasgou com o vinho. Clara sorriu calmamente. Preferimos ir com calma, mas acredite, ele já é praticamente um marido. Ontem ele perguntou se tínhamos leite na geladeira, um claro sinal de compromisso. Dolores riu novamente, dando um tapinha no ombro de Nathan. Finalmente, alguém que equilibra sua seriedade com senso de humor. Gosto dela. No caminho de volta, o carro estava confortavelmente silencioso. Sua avó é incrível e perigosa. Ela gosta muito de mim. Eu notei. Parabéns. Você é a primeira mulher em 5 anos a receber um elogio direto dela. Sinto que ganhei um troféu invisível. Mas Nathan? Sim. Se vamos manter essa farsa, precisamos acertar nossa história. Como nos conhecemos, nosso primeiro beijo, esse tipo de coisa. Tudo bem, vamos construir uma linha do tempo. E se alguém perguntar se já dormimos juntos, pode dizer que sim. Apenas pule os detalhes. Clara riu. Detalhes são minha especialidade. Na manhã seguinte, Nathan entrou em seu escritório e encontrou um envelope em sua mesa. Dentro havia uma lista manuscrita intitulada Nossa História Versão Oficial. Nos conhecemos na cafeteria do escritório. Você me ofereceu açúcar. Nossa primeira conversa foi sobre o tempo. Tão romântico. Você me convidou para almoçar uma semana depois. Eu disse sim porque você parecia solitário e como se vivesse de barras de proteína. Nosso primeiro beijo foi no elevador. Eu tropecei. Você me segurou. Clássico. Ainda não temos apelidos um para o outro, mas se alguém perguntar, você me chama de Clarinha e eu te chamo de Senhor Rabugento. Nathan sorriu sem perceber. Ele pegou uma caneta e escreveu no final. E se perguntarem como me sinto sobre você, direi que ela me faz rir. E para mim isso significa muito. Clara nunca viu o bilhete, mas se tivesse, ficaria surpresa com quanta honestidade estava escondida por trás de toda aquela formalidade. Nathan ainda estava segurando a lista quando ouviu 3 batidas rápidas na porta de seu escritório. Com licença. A voz de Clara entrou antes que ele pudesse responder. Ela entrou segurando 2 canecas. Trouxe café, um com açúcar, outro sem. Não me lembro qual você prefere, então escolha rápido. Se for o errado, finja que está tudo bem e finja que me perdoa. Nathan baixou silenciosamente o pedaço de papel e pegou a caneca da direita. Sem açúcar. Você acertou. Ótimo. Isso conta como pontos de bônus em nosso relacionamento imaginário. Ela sorriu e pouco antes de sair, Nathan disse: Clara, acho que é hora de darmos o próximo passo. Ela congelou. Você quer dizer o próximo passo na nossa farsa, certo? Porque se for na vida real, vou precisar me sentar. Na farsa, mais algo importante. Minha avó pode aparecer a qualquer momento agora. E bem, ela esperará que estejamos morando juntos como um casal. Morando juntos como em se mudar para a mesma casa. Nathan assentiu, colocando a caneca na mesa. Isso mesmo. Você precisará se mudar para o meu apartamento só por enquanto. Você está falando sério, completamente. Apenas até as coisas se acalmarem. 1 ou 2 semanas, talvez 3. Leve o tempo que precisar para organizar as coisas. Eu ajudo com a mudança. Clara parou pensando. Então você quer que eu more no mesmo lugar que você finja ser sua namorada, sorria durante jantares. Talvez participe de almoços de família e faça tudo isso mantendo uma distância segura entre o meu lado da casa e o seu. É um bom resumo. Perfeito. Estou dentro. Nathan ergueu as sobrancelhas. Tão fácil assim? Você está me oferecendo um lugar para morar, café e um relacionamento falso com termos negociáveis. Na minha lista de decisões mais malucas, essa nem entra no top 5. Naquela mesma noite, Clara apareceu no prédio de Nathan arrastando uma mala roxa com um adesivo desbotado que dizia: Não toque. Bagunça organizada. Ela tinha uma mochila nos ombros e um travesseiro nas mãos. Pronta para minha nova vida temporária como esposa de mentira, disse ela sem fôlego. Nathan segurou a porta para ela. Você trouxe a casa inteira. Apenas o essencial, roupas, sapatos, chinelos, meu travesseiro favorito e algumas necessidades emocionais como este pote de biscoitos que minha tia me deu em 2014.
O apartamento de Nathan era exatamente como ela imaginava. Silencioso, limpo, elegante e organizado demais. Tudo parecia ter sido medido com uma régua. Clara parou no meio da sala de estar e girou lentamente, absorvendo tudo. Uau, este lugar parece um catálogo. Onde estão os cabos de carregador emaranhados, as canecas esquecidas e os sapatos jogados perto da porta? Eles não existem. Tudo tem seu lugar. Bem, você deveria tirar uma foto agora. As coisas vão mudar. Nathan a levou para um dos quartos de hóspedes. Este será o seu quarto. Você pode arrumá-lo como quiser. Apenas evite plantas que precisam de atenção. Ele fez uma pausa. Ou animais de estimação. Então, o hamster que eu estava planejando trazer terá que esperar. Ela jogou a mala no chão e começou a desempacotar com uma velocidade surpreendente. Em 10 minutos, ela já havia pendurado um lenço colorido na cabeceira da cama, afofado seu travesseiro pessoal e espalhado 2 livros na mesa de cabeceira. Pronto, meu toque pessoal de caos. Nathan apareceu na porta. Vamos falar sobre as regras? Claro, estou pronta. Podemos até fazer um quadro de avisos com ímãs em forma de coração. Eles se sentaram à mesa de jantar. Clara pegou com um caderno e uma caneta. Regra número 1, não entrar no meu quarto sem bater, a menos que seja um incêndio, um furacão ou um inseto muito grande. Concordo. Regra número 2, não tocar no meu computador pessoal. Justo. Regra número 3, cada um lava sua própria louça, até mesmo os copos de água. Eles tecnicamente não ficam sujos, mas moralmente sim. Nathan digitou algo em seu telefone. Regra número 4, nada de chamadas no viva voz nos espaços compartilhados. Perfeito. E regra número 5, qualquer discussão deve ser pausada para um chocolate ou um programa de TV leve. Eles se olharam quase sorrindo. Estamos sendo muito razoáveis, disse Clara. Ainda é o primeiro dia, respondeu Nathan. Mais tarde, naquela noite, após um jantar simples que Nathan havia feito ovos mexidos e torrada com abacate, os dois estavam assistindo a um programa de comédia na sala de estar. Clara sentou-se de pernas cruzadas no sofá, segurando uma almofada. Você realmente ri disso? Ela perguntou, rindo sozinha. Não tanto quanto você disse, Nathan, segurando um sorriso. Seu senso de humor está no mudo, está em modo de observação. Você é expressiva o suficiente por nós dois. Ela pegou uma almofada e fingiu jogar nele, mas parou. Ainda não confio em você o suficiente para arriscar começar uma guerra de travesseiros. Nathan se levantou. Amanhã temos uma reunião com a equipe de desenvolvimento às 9 horas. E minha avó pode ligar. Quer que eu atenda? Só se você quiser se tornar a favorita da família para sempre. Tentador. Tarde da noite, Clara estava se revirando na cama. O colchão era confortável, mas o silêncio era demais. Ela estava acostumada com o barulho de seu antigo bairro. Carros passando, vizinhos discutindo, um cachorro latindo para o nada. Aqui tudo era silencioso e novo. Vamos fazer um joguinho com quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Ela se levantou e foi para a cozinha. Nathan estava sentado no escuro, segurando uma caneca de chá. Não consegue dormir? Ela perguntou gentilmente, acendendo a luz. Eu costumo ficar acordado até tarde. Eu também, mas hoje à noite. Acho que é a cama sendo silenciosa demais e a lâmpada não fazendo barulho e o fato de que estou morando com um homem que conheço há 4 dias. Nathan apontou para a cadeira ao lado dele. Ela se sentou. Você está muito calmo com tudo isso, disse Clara. Já passei por situações mais complicadas e você parece confiável. Uau, essa pode ser a coisa mais legal que você disse desde que nos conhecemos. Não se acostume. Eu nunca me acostumo com coisas boas. Elas geralmente vêm com tarefas difíceis. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Clara perguntou. E se sua avó decidir aparecer sem avisar? Ela vai. É apenas uma questão de tempo. Então precisamos parecer convincentes. Fotos juntos, uma escova de dentes minha no seu banheiro, talvez até um par de sapatos perto da porta. Já planejando a bagunça. Bagunça estratégica. Faz parte do plano. Tudo bem, mas não me chame de querido na frente dela. E você não me chama de querida a menos que a situação exija.
Clara sorriu. Certo. Agora volte para a cama. Temos uma rotina para fingir amanhã. De manhã, Clara acordou com o som do alarme de Nathan vindo do outro quarto. Ela se vestiu rapidamente, amarrou o cabelo e foi para a cozinha. Ele já estava lá vestido com um terno cinza e sapatos polidos. Você se arruma com uma eficiência assustadora, disse ela. Hábito. Levei 10 minutos só para escolher entre 2 camisas. Então escolhi a terceira. Nathan entregou-lhe uma lista impressa. Coisas para lembrar aniversários, datas de eventos da empresa, nomes de parentes e como nos conhecemos. Clara leu a primeira linha. Nos conhecemos em uma cafeteria. Você me ofereceu açúcar. Fofo. É simples e crível. Ela leu um pouco mais. Primeiro beijo, elevador, tropeço, resgate. Uau, isso é quase poético. Funciona, mas eu quero um apêndice com frases românticas de reserva. Algo como desde que te conheci o café tem um gosto mais doce. Nathan olhou para ela. Nunca diga isso. É só um exemplo. Ela pegou a bolsa e foi para a porta. Vamos, Nathan verificou a hora. Temos 7 minutos. Ótimo. Tempo suficiente para eu praticar meu olhar apaixonado no espelho do elevador. Não exagere. Você tende a ser dramática. Clara subiu no elevador com ele, ambos em silêncio, por alguns andares. Nathan, sim. Isso ainda é completamente insano. Eu sei, mas por enquanto está funcionando. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que o habitual. Por enquanto está. E quando as portas do elevador se abriram no térreo, eles saíram lado a lado como se tivessem feito isso dezenas de vezes antes. Nathan mal havia entrado no escritório naquela manhã, quando já havia recebido 4 e-mails urgentes, 2 relatórios incompletos e uma ligação de sua avó perguntando qual era a cor favorita de Clara. Porque isso importa, vovó. Estou comprando almofadas para o presente de noivado sobre o qual você ainda não me contou. Quero que combinem com o sofá dela. Nathan suspirou e se apoiou na mesa. Azul marinho. Serve. Perfeito. Só não apareça com um anel de noivado barato. Enviei algumas opções por e-mail. Ele desligou e olhou para a porta. Naquele exato momento, Clara entrou com a bolsa no ombro e uma caixa de donuts nas mãos. Achei que hoje era um bom dia para começar com um pouco de açúcar, ela disse, sorrindo. A menos que haja um anel de diamante dentro dessa caixa, você não está resolvendo meus problemas. Ele respondeu pegando um donut. Uau! Estamos otimistas esta manhã. O que aconteceu? Minha avó ligou. Quer saber sua cor favorita para comprar almofadas. E aparentemente ela está planejando nosso noivado por conta própria. Ótimo! Pelo menos alguém neste relacionamento está se esforçando. Clara sentou-se à mesa e tirou uma pasta com a programação do dia de sua bolsa. Hoje você tem uma reunião com o departamento jurídico às 10 horas, depois uma apresentação com a equipe de marketing. E ela virou a página. Um jantar com investidores às 19 horas. E sim, está listado como um evento social. Eles querem conhecer o casal. Nathan franziu a testa. Quem nos confirmou como um casal? Eu. Você estava muito ocupado ontem e precisávamos responder. E como estamos fingindo estar em um relacionamento, imaginei que eventos sociais faziam parte do acordo. Ele respirou fundo, mas não discutiu. Tudo bem, mas quero repassar algumas regras básicas antes disso. Sem piadas sobre minha infância, sem mencionar meu ronco e, por favor, não traga à tona a vez em que derramei café no elevador. Você ficou vermelho como um tomate naquele dia. Foi adorável. Não vamos enfatizar isso. Ok. Serei a personagem perfeita, charmosa e discretamente apaixonada. Discreta. Ok, moderadamente discreta. Naquela tarde, enquanto saíam de uma reunião com a equipe de logística, Clara apertou o botão do elevador ansiosamente. Aposto que vamos pegá-lo vazio. Gosto do silêncio e da música suave. Me faz sentir como se estivesse em um filme de espionagem. Nathan ergueu uma sobrancelha. Você inventa histórias em elevadores. Claro. Já fui abduzida por alienígenas em um, confessei meu amor ao meu arqui-inimigo em outro, e uma vez lutei contra um palhaço assassino em minha mente. Isso explica muito sobre seu comportamento. As portas do elevador se abriram e eles entraram sozinhos. Clara encostou-se na parede. Se isso fosse um filme, este seria o momento em que a tensão entre os personagens aumenta. Eles se olham em silêncio. A música cresce. E então ela parou quando viu Nathan cruzar os braços e rir baixinho.
Você realmente acredita nisso? Claro! Toda boa história tem seu momento de elevador. É onde tudo muda. Nathan ficou quieto por alguns segundos. Então, com um olhar mais sério, ele perguntou: E se estivermos nessa história e o elevador não for apenas um cenário, mas parte do ponto de virada? Clara ergueu uma sobrancelha curiosa. Isso foi meio poético vindo de você. Apenas um pensamento. O elevador parou no 12º andar e um grupo de funcionários entrou quebrando o clima. Clara sussurrou: Se começar a tocar música de fundo agora, eu vou rir. Nathan não respondeu, mas o canto de sua boca se curvou ligeiramente. Depois do trabalho, Clara voltou ao apartamento para se arrumar para o jantar. Ela escolheu um vestido elegante, mas simples, e arrumou o cabelo de forma clássica. Nathan, como sempre, já estava vestido impecável em seu terno escuro. Nervosa, ele perguntou quando a viu entrar na sala. Um pouco. Ainda não tenho certeza se sou sua secretária, namorada de mentira ou parceira de crime emocional. Por esta noite, apenas haja como alguém que gosta de me provocar. Sou muito boa nisso. O restaurante era reservado elegante, com iluminação suave, e garçons que pareciam saídos de um comercial de perfume. Nathan cumprimentou os investidores calorosamente e Clara seguiu o plano perfeitamente. Esta é minha namorada Clara, ele disse, apresentando-a com facilidade. Ela ofereceu um sorriso caloroso e um aperto de mão. Prazer em conhecê-los. Nathan me falou muito sobre este jantar. Espero que tenha sido algo bom, disse um dos investidores com um sorriso. Ele disse, vocês são os únicos que o deixam mais nervoso do que a própria avó, o que é um elogio, acreditem. Todos riram, incluindo Nathan, que balançou a cabeça levemente em falsa desaprovação. O jantar continuou com conversas sobre negócios, viagens, comidas favoritas e até uma breve discussão sobre vinhos. Clara transitou por todos os tópicos com facilidade. Sua inteligência rápida e humor descontraído conquistaram até os convidados mais sérios. Então, Clara, o que você faz quando não está conquistando nosso amigo aqui? Perguntou um dos convidados. Clara fingiu pensar. Bem, eu organizo agendas caóticas, acalmo egos inflados e sirvo café com grande habilidade. Em outras palavras, sou uma assistente executiva, mas com um pouco de charme extra. E há quanto tempo você está com o Nathan? Ela olhou para ele rapidamente, depois se virou para o grupo tempo suficiente para saber que ele odeia passas. Prefere meias escuras e finge que não gosta de filmes românticos, mas chorou em um sobre cachorros. Nathan limpou a garganta discretamente e pegou seu copo de água. Clara é muito observadora, ele disse em um tom neutro. É um talento natural. Tem um radar emocional e um olho afiado para falsos durões. O grupo riu novamente, e embora Nathan tentasse manter uma cara profissional, ele não conseguiu esconder o quão impressionado estava. No caminho para o carro, os dois caminharam em silêncio. Clara olhou para a rua movimentada com um pequeno sorriso nos lábios. Eles gostaram de mim, disse ela. Você se saiu bem. Isso foi um elogio. Foi apenas um fato. Ela olhou para ele. Você se saiu bem também. Menos rabugento que o normal, quase amigável. Eu estava sob pressão. Não podia estragar nosso disfarce. Certo. E quando você me defendeu daquela piada sobre meu gosto musical, foi uma reação automática. Você tem tido muitas reações automáticas ultimamente. Vai acabar se acostumando comigo. Nathan não respondeu. Ele apenas olhou pela janela por alguns segundos. Clara. Sim. Isso não te incomoda? O que você quer dizer? Tudo isso de fingir estar aqui. Ter sua rotina interrompida por mim, ela pensou por um momento antes de responder. É estranho, mas é o tipo bom de estranho. Sinto que pela primeira vez em muito tempo faço parte de algo mesmo que seja algo improvável e um pouco maluco. Nathan ficou quieto. Havia uma sinceridade em suas palavras que ele não estava pronto para absorver. De volta ao apartamento, Clara foi direto para o quarto. Tirou os sapatos, sentou-se na cama e soltou um suspiro profundo. Tinha sido um bom dia. Intenso, mas bom. Na sala, Nathan olhava para o papel que ela havia deixado alguns dias antes à lista da história oficial. Ele pegou uma caneta e adicionou uma linha. 8. Ela pode transformar um jantar chato em algo memorável. Mais tarde, Clara foi à cozinha para pegar um pouco de água e encontrou Nathan fazendo chá.
Ainda acordado, sim. Quer um pouco. Ela assentiu e sentou-se no balcão. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Eu me sinto mais à vontade aqui do que em casa há meses. Nathan olhou para ela de perto. Por que isso? Talvez porque aqui eu me sinto vista, mesmo que seja por algo bobo como enganar uma avó charmosa. Você acha que é bobo? Talvez não tanto. Talvez eu esteja começando a gostar da sensação de pertencer. Ele entregou uma xícara para ela e sentou-se ao seu lado. Clara, obrigado por hoje. Ela sorriu. Você está melhorando. Logo você lhe estará me agradecendo com flores e tudo. Não vamos exagerar. Eles tomaram o chá em silêncio, as luzes da cidade brilhando através da janela. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas naquele momento ambos sabiam que o plano estava começando a sair do controle. E talvez isso não fosse uma coisa tão ruim. A vida no apartamento de Nathan estava lentamente começando a parecer surpreendentemente confortável. Clara havia se adaptado rapidamente a uma casa cheia de janelas grandes, móveis perfeitamente equilibrados e um homem que usava o mesmo tom de voz para dizer bom dia e criticar planilhas. Ela até criou uma playlist anti-silêncio com música instrumental calma para tocar durante o café da manhã, o que irritava levemente Nathan, mas ele nunca pediu para ela desligar. A música realmente melhora seu humor ou você está apenas fingindo não odiar minhas escolhas? Ela perguntou uma manhã, mexendo lentamente o café. Eu aguento 3 faixas. Depois disso, sinto que estou morando em um elevador. Um elevador de luxo, por favor. Ela sorriu. Nathan apenas ergueu uma sobrancelha. Depois de alguns dias juntos, o fingimento começou a parecer automático. Eles tinham piadas internas, seguiam as regras da casa e Clara sabia exatamente a que horas do dia Nathan precisava de café, mesmo sem ele dizer uma palavra. Ela sempre deixava uma xícara em sua mesa às 14h27. Isso é assustador, disse ele no terceiro dia. Isso é eficiência emocional, querido. Ela respondeu dando-lhe uma piscadela. Na quinta-feira, enquanto Clara revisava sua agenda, uma mensagem apareceu em seu telefone de um nome que ela não via há muito tempo. Lucas. Ei, ouvi dizer que você está na Moraes Corp. Estou em uma reunião no 10º andar. Quer almoçar hoje? Seria ótimo colocar o papo em dia depois de todo esse tempo. Ela sorriu ao ler. Lucas tinha sido seu colega de ensino médio, um dos poucos que não a provocava por usar sapatos de segunda mão ou levar o almoço em um saco de supermercado. Ele era gentil, engraçado e, na época, incrivelmente popular. Desde então, eles trocaram algumas mensagens ocasionais, mas nunca mais se encontraram. Quem é Lucas Nathan? Perguntou, notando seu sorriso diferente. Um velho amigo, colega de escola. Ele está aqui no escritório e quer almoçar. Nathan olhou para o relógio depois de volta para Clara. Almoço, sim, apenas 2 velhos amigos colocando o papo em dia. Pessoas normais fazem isso. Quanto tempo dura este almoço? Por que você vai cronometrar? Apenas curioso. Relaxe. Voltarei antes de você terminar seu relatório trimestral. Isso seria rápido demais. Então eu volto com a sobremesa. Lucas estava esperando por ela no saguão. Ele era ainda mais alto do que ela se lembrava, vestido com um terno bem cortado e com seu sorriso fácil de sempre. Clara, ele disse, abrindo os braços. Ela o abraçou de volta. Lucas, como é possível que você pareça melhor e eu apenas pareça mais atrasada? Você está ótimo e ainda tem essa mesma energia. É tão bom te ver. Os dois caminharam para um restaurante a apenas 2 quadras de distância. Eles falaram sobre a escola, sobre os anos que se passaram e sobre como ele agora estava administrando uma startup de rápido crescimento no setor de tecnologia educacional. E você? Ele perguntou. Li que você está na Moraes Corp. Como isso aconteceu? Clara riu. Longa história. Envolve o prédio errado, uma entrevista por engano e um cargo de secretária oferecido por um CEO muito pouco convencional. Parece o começo de uma comédia romântica. Espero que continue sendo uma comédia. Muito romance pode ser complicado. Lucas sorriu. E este CEO é seu chefe direto, Nathan Moraes. É ele. Uau, já ouvi falar dele. Focado, reservado, eficiente. Dizem que ele não suporta distrações. E ainda assim ele me contratou. Vai entender.
Talvez ele veja em você o que os outros não veem. Ela corou levemente e mudou de assunto. De volta ao escritório, Clara encontrou Nathan parado em frente à sua mesa. Você voltou na hora. Impressionante. Sentiu minha falta. Eu estava monitorando a pontualidade. Lucas te deixa desconfortável, não? Por que ele deixaria? Porque suas sobrancelhas estão mais tensas que o normal. Talvez seja apenas concentração ou ciúmes. Nathan se aproximou um pouco mais. Clara, isso é apenas um contrato. Ela sorriu, mas não respondeu. No final do dia, Nathan ainda estava inquieto. Ele não admitiria sob pressão. Mas algo na maneira como Clara falava de Lucas o incomodava mais do que ele queria admitir. Enquanto isso, Clara estava digitando algo em seu computador com fones de ouvido. Nathan bateu na beirada da mesa dela para chamar sua atenção. Vamos sair para jantar esta noite. O que jantar fora restaurante? Garçons, luzes fracas, cartão corporativo. Isso é uma ordem ou um convite. Faz parte do papel. Precisamos ser vistos em público de vez em quando. Faz parte da farsa. Ela sorriu. Entendi. Vou usar meu vestido azul. Aquele que sua avó aprovaria. O restaurante que Nathan escolheu era elegante, mas discreto. Iluminação suave e música instrumental. Clara sentiu como se estivesse em um daqueles filmes em que tudo começa a mudar lentamente. Durante o jantar, ela disse: Você está diferente desde o almoço. Diferente como mais quieto, menos sarcástico, quase introspectivo. Talvez seja o ambiente ou talvez eu esteja digerindo emoções. Ela riu. Você está admitindo que sente algo. Estou dizendo que meu estômago sente o peso da responsabilidade. Eu diria que você sentiu algo quando viu o Lucas. Nathan manteve os olhos nela. E você? O que sentiu quando o viu? Clara ficou quieta por um momento. Nostalgia. Ele foi uma das poucas pessoas que foram gentis comigo na escola. Mas honestamente ele não me fez rir como você. Nathan não esperava essa resposta e por um momento não soube como responder. Você acabou de me elogiar. Melhor lembrar. Não vai acontecer todos os dias. Anotado. No caminho para casa, enquanto subiam no elevador, Clara encostou-se na parede com os braços cruzados. Sabe, você age de forma estranha quando está com ciúmes. Eu não estava com ciúmes. Claro que não. Você apenas respondeu 3 vezes mais bruscamente do que o normal e sugeriu um jantar de última hora como se estivesse tentando comprar minha atenção. Nathan olhou para ela. Você é muito boa em ler as pessoas. Apenas aquelas que se esforçam para esconder o que sentem. Ele respirou fundo. Clara, isso não faz parte do plano. O que exatamente? Sentimentos, ciúmes, confusão. Eu sei, mas somos humanos e humanos complicam até as coisas mais simples. O elevador chegou ao andar deles. Eles saíram sem dizer mais uma palavra. Mais tarde, naquela noite de volta em casa, Nathan entrou na cozinha e encontrou Clara sentada no balcão comendo cereal direto da caixa. Muito cedo para o café da manhã, muito tarde para o jantar, disse ele. É a refeição da confusão emocional. Combina com o humor. Ele se serviu de um copo de água e se encostou no balcão. Sobre hoje. Tudo bem, ela interrompeu. Eu entendo. Estamos apenas fingindo, Clara. Ela se levantou. Eu sei que o plano era simples, mas a vida nunca é. E olha, estou disposta a continuar fingindo, mas não me peça para ignorar que está começando a parecer mais real a cada dia. Nathan a observou por um longo momento. Eu não queria que você se machucasse. E se for você quem acabar se machucando, ela deu um meio sorriso e saiu da cozinha, deixando Nathan sozinho com mais perguntas do que respostas. Em seu quarto, Clara deitou-se abraçando um travesseiro. Pela primeira vez, ela não conseguia distinguir o que era fingimento do que estava começando a parecer real. E do outro lado da parede, Nathan também não conseguia dormir. Eles estavam fingindo, mas no fundo ambos sabiam que isso não era mais apenas um acordo. Estava se tornando algo que nenhum deles havia planejado. Era uma sexta-feira à noite e o prédio da Moraes Corp estava quase completamente escuro. A maioria dos departamentos já havia encerrado o expediente. Os elevadores faziam menos barulho e o silêncio preenchia os corredores. Exceto por uma sala onde a luz ainda estava acesa. Nathan estava em sua mesa, gravata afrouxada, revisando um relatório detalhado sobre investimentos de expansão.
Já passava das 20 horas, mas a pilha de documentos continuava crescendo em vez de diminuir. Ele tomou outro gole de café frio e esfregou o rosto. Clara apareceu na porta com um copo de suco e uma barra de chocolate na mão. Intervenção noturna, ela disse, entregando-lhe o suco. Ninguém é produtivo com olheiras tão grandes. Nathan pegou sem protestar. Você ainda está aqui? Alguém tem que garantir que você coma algo que não seja apenas cafeína. Além disso, estou revisando os contratos para o evento de segunda-feira. E, honestamente, é mais fácil trabalhar à noite quando ninguém está me pedindo para reenviar o mesmo e-mail pela quarta vez. Você não precisa ficar. Eu sei, mas é melhor do que pensar demais. Às vezes uma mente quieta é mais barulhenta do que uma sala cheia. Nathan olhou para ela mais de perto. Você está bem? Clara hesitou. Depois sentou-se na cadeira em frente à sua mesa. Lembra do Lucas, meu amigo da escola. Como eu poderia esquecer? Ele me mandou uma mensagem hoje. Disse que queria me ver de novo, mas comecei a me perguntar se seria a coisa certa. Não porque ele não seja um cara legal. Ele é, mas eu simplesmente não consegui ficar animada com isso. E acho que sei por quê. Nathan não disse nada. Ele apenas ouviu. Essa coisa entre nós, este acordo maluco, está me afetando mais do que deveria. Não consigo simplesmente ignorar como me sinto quando estou perto de você. A sala ficou em silêncio por um momento. Nathan largou a caneta e se inclinou para a frente, os braços apoiados na mesa, olhando diretamente para Clara. Clara, eu sei o que você vai dizer. Que é apenas um acordo. Que tudo isso é uma farsa. Que temos regras. Ela deu um pequeno sorriso triste. Mas a vida real não segue um roteiro. E mesmo quando tudo é falso, às vezes os sentimentos são reais. Nathan respirou fundo. Eu nunca quis te arrastar para algo que pudesse te machucar. Essa nunca foi minha intenção. Eu sei que você é um bom homem, Nathan. Por trás dessa postura de aço há alguém que se importa. Alguém que escreve frases bonitas em listas que ninguém nunca vê. Nathan pareceu surpreso. Você as viu? Não, mas eu as senti e isso é o suficiente. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade. Eu nunca fui bom nisso. Sentimentos, conexões. Prefiro controle e planilhas lógica. Clara se aproximou lentamente, mas nem tudo precisa ser controlado. Algumas coisas só precisam ser sentidas. Nathan se virou para ela. Seu rosto estava sério, mas seus olhos havia algo diferente neles. Uma mistura de dúvida, desejo e um velho medo de se soltar. Isso. É perigoso? Talvez, mas o que não é, sem outra palavra, Nathan deu um passo à frente. Clara não se afastou. Ele levantou a mão hesitante e tocou suavemente o rosto dela. E então, em um momento de silêncio, ele a beijou. Não foi um beijo planejado ou controlado. Foi real, simples, verdadeiro. E por um momento, tudo sobre contratos, fingimento e expectativas desapareceu. Quando se afastaram, Clara manteve os olhos fechados por um segundo. Isso estava no roteiro. Nathan deu um leve sorriso. Acho que acabamos de sair do roteiro. Ela abriu os olhos tentando controlar a confusão dentro dela. E agora ele disse, voltando ao seu tom calmo. Enfrentamos as consequências juntos. Clara assentiu lentamente. Ok, mas amanhã prometo não cantarolar no corredor. Isso pode tornar as coisas mais confusas. Nathan riu. Você já faz parte da minha rotina, mesmo que complique tudo. Eles voltaram às suas tarefas, mas algo havia mudado. Havia um novo sentimento no ar, uma espécie de paz inesperada, como se mesmo no meio do caos que criaram, tivessem encontrado um pequeno espaço de verdade. A manhã de segunda-feira chegou silenciosamente ao apartamento de Nathan. O cheiro de café ainda não havia enchido a cozinha e o som do rádio que Clara sempre mantinha baixo não estava tocando. Nathan sentou-se à mesa lendo o jornal com um olhar fixo, mas nada estava sendo absorvido. Ele virou a página, mas sua mente ainda estava presa na noite de sexta-feira. O beijo. Aquele beijo. Não tinha sido planejado, e talvez por isso mesmo o abalou tanto. Do outro lado do apartamento, Clara olhava seu reflexo no espelho enquanto amarrava o cabelo em um coque rápido. Ela estava nervosa mais do que queria admitir. Desde aquele momento no escritório, Nathan havia mantido distância. Não frio, apenas diferente. Durante o fim de semana, ele evitou qualquer menção ao que havia acontecido.
Sem comentários, sem conversas. Tudo parecia cuidadosamente ignorado. Ela entrou silenciosamente na cozinha e encontrou Nathan já vestido para sair. Ele estava parado, segurando uma xícara, olhando pela janela. "Bom dia", disse Clara com um sorriso suave. "Bom dia." A resposta veio rapidamente, mas sem olhar para ela, sem o tom usual, sem aquela leve provocação que se tornara natural entre eles. Ela abriu lentamente a geladeira, fingindo procurar algo. Depois, pegou uma maçã. Dormiu bem, mais ou menos. Silêncio. Ela deu uma mordida na maçã, tentando pensar em uma maneira de quebrar a tensão. Sobre sexta-feira. Nathan se virou imediatamente. "Clara, acho melhor não falarmos sobre isso." Ela parou. "Não falar sobre isso. Foi um momento, uma distração. Não faz parte do nosso acordo." Clara colocou a maçã no balcão. "E desde quando a vida segue acordos, nós dois sabemos que algo está acontecendo. Ignorar só vai piorar as coisas." Nathan cruzou os braços. "Eu preciso que isso permaneça simples." "Simples." Ela deu uma risada irônica. "Você me trouxe para o seu apartamento, me pediu para fingir ser sua namorada, me envolveu com sua avó, seus colegas de trabalho, sua vida, e agora você quer que tudo permaneça simples. Eu não queria isso. Eu não esperava sentir nada. Nem eu. Mas sentir algo não é um erro, Nathan." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou mais suavemente. "Sinto que estou começando a perder o controle e isso é perigoso." Clara se aproximou, seus olhos firmes. "Talvez esse seja o problema. Você está tão acostumado a controlar tudo que esqueceu como é simplesmente viver." Nathan respirou fundo. "Acho que isso foi longe demais." As palavras caíram pesadamente entre eles. "O que você está dizendo? Que talvez devêssemos parar? A farsa, o acordo, tudo." Clara sentiu um aperto no peito. "Então você quer que eu vá embora? Acho que é o melhor para nós dois." Ela assentiu, tentando manter a dignidade. "Claro, tudo bem. Eu entendo." Nathan olhou para ela por um momento, como se esperasse por algo, mas Clara simplesmente se virou e saiu da sala. 2 horas depois, Clara havia arrumado suas coisas. A mala roxa estava de volta na sala de estar, junto com seu travesseiro e a caixa de biscoitos. Ela caminhou calmamente pelo apartamento, embora tudo dentro dela doesse. Na mesa da cozinha, ela deixou um envelope com o que chamou de recibo emocional. Dentro, um bilhete simples. "Foi uma boa mentira, tão boa que por um momento eu acreditei. Cuide da sua avó e de si mesmo também." Nathan encontrou o bilhete mais tarde naquela noite. Ele o leu 1, 2, 3 vezes. Depois o colocou na gaveta ao lado da lista que Clara havia escrito no início de tudo. Os dias seguintes passaram lentamente. Clara voltou para seu pequeno apartamento, de volta à sua rotina modesta, longe dos corredores brilhantes da Moraes Corp. Ela continuou trabalhando agora remotamente. Nathan a manteve no emprego, mas com distância, e-mails formais, mensagens frias, e ela também evitou qualquer tentativa de se aproximar. "Você parece quieta", disse sua amiga Mariana durante o almoço no sábado. "Estou apenas tentando clarear a cabeça." "Isso tem nome, Clara. Chama-se decepção." "Não foi decepção. Foi uma ilusão. O problema é que parecia tão real." Mariana segurou sua mão. "Talvez fosse real, mas às vezes as pessoas simplesmente não sabem como lidar com o que sentem." Clara deu um sorriso triste, e às vezes elas simplesmente preferem não sentir nada. Na Moraes Corp, Nathan manteve sua rotina habitual, mas estava diferente. Mais quieto, mais sério do que o normal, o que já era muito. Amanda notou primeiro, depois os outros. Ele recusou convites para almoço, encerrou reuniões mais cedo e evitou qualquer menção a Clara. Mas dentro de sua gaveta, os bilhetes dela permaneciam intocados. Na sexta-feira, Dolores ligou. Então, como estão as coisas com a Clara, Nathan hesitou. Acabou. Silêncio do outro lado. "Você está dizendo isso com o mesmo tom frio que usava para falar sobre os números trimestrais." Nathan foi para o melhor. "Para quem?" Nathan não soube o que dizer. "Sabe de uma coisa? Sinto falta do Nathan." "O quê?" "Quando você era um garotinho e chorava quando um brinquedo quebrava, porque você realmente chorava. Sem vergonha. Agora você quebra tudo por dentro de si mesmo e apenas fica em silêncio." Nathan engoliu em seco.
Tenho que ir, vovó. Claro, mas pense no que você está perdendo. E se não por si mesmo, pense nela. Ela parecia viva quando estava com você. E você parecia humano quando estava com ela. Vamos fazer um jogo para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Naquela noite, Nathan sentou-se sozinho em seu apartamento. Mesmo sofá, mesma iluminação, mesmas coisas no lugar. Mas algo estava faltando. Um som, um sorriso, uma voz que costumava preencher o silêncio com comentários absurdos e verdades simples. Ele olhou para o telefone várias vezes, digitou mensagens, apagou, reescreveu, desistiu. Pela primeira vez, o homem que controlava tudo não sabia como consertar o que havia sido quebrado. E pela primeira vez, Clara se perguntou se o que eles haviam construído, mesmo que tenha começado como uma mentira, não era, no fundo, a coisa mais verdadeira que ela já havia sentido. O apartamento de Clara era pequeno, mas naquela manhã de segunda-feira parecia um pouco mais claro. Talvez fosse a luz do sol entrando pela janela, ou talvez o café fresco que ela mesma havia feito. Ou talvez, pela primeira vez em dias, ela sentisse que estava de pé novamente. Ela estava terminando de revisar seu currículo quando recebeu uma mensagem de Lucas. A vaga no departamento de comunicação acabou de abrir. Eles estão procurando por alguém criativo e proativo. Você tem tempo para conversar hoje? Clara sorriu. Criativa e proativa. Tenho de sobra ela, murmurou para si mesma. Desde que havia saído do apartamento de Nathan, ela vinha tentando não cair no vazio que ficou para trás. Sim, ainda doía. Sim, ainda havia noites em que ela relia o bilhete que havia deixado para ele, imaginando se ele ao menos o havia lido. Mas agora ela sabia que não podia parar ali. Ela vestiu sua melhor blusa azul claro, prendeu o cabelo com um elástico firme e colocou os fones de ouvido para levantar o ânimo no caminho. Desta vez, era por ela. No escritório de Lucas, uma startup de rápido crescimento, o ambiente era leve e moderno e completamente diferente da seriedade da Moraes Corp. Havia quadros coloridos, plantas por toda parte e até uma prateleira cheia de livros sobre criatividade e inovação. Lucas a cumprimentou com um abraço caloroso. Você veio. Fico feliz. Eu precisava de uma mudança de ares e a energia aqui é diferente. E isso é porque trabalhamos com propósito. Queremos pessoas que pensem fora da caixa. E você, Clara, nunca esteve dentro dela. Ela riu surpresa com o elogio. Isso é bom. É essencial. Eles conversaram por quase 1 hora. Lucas explicou os projetos em andamento, os desafios da área e especialmente como ela poderia contribuir com ideias novas, principalmente em comunicação e campanhas sociais. Estou te oferecendo um teste, uma chance real, sem fingimentos. Você aceita? Clara estendeu a mão confiante. Aceito. Nas semanas seguintes, Clara se jogou no novo trabalho. Ela criou conteúdo, organizou campanhas, liderou reuniões. Sua energia era contagiante. Pela primeira vez, ela foi verdadeiramente ouvida. Suas ideias foram levadas a sério. Um dia após uma apresentação que foi elogiada por todos, ela estava caminhando pela calçada com um sorvete na mão quando parou em frente a uma vitrine. Dentro, uma TV mostrava a cobertura de um evento de caridade organizado pela Moraes Corp. Nathan apareceu ao lado de um grupo de executivos. Sério como sempre, mas vazio. Clara ficou ali por um momento. Depois deu uma mordida em seu sorvete e continuou andando. É isso. A vida continua. Nathan, enquanto isso, não estava lidando bem com a ausência de Clara. O apartamento parecia maior do que realmente era. O sofá parecia mais duro e o silêncio mais pesado. No trabalho, ele mantinha sua eficiência, mas algo havia mudado. Amanda foi a primeira a notar. Precisa que eu reorganize sua agenda, senhor. Moraes, ela perguntou uma manhã. Já está organizada? Está. Então não há necessidade de mudar nada. Mas você está olhando para a mesma reunião há 15 minutos? E foi ontem. Nathan fechou o tablet. Estou apenas distraído. Desde quando você se distrai, ele não respondeu. Naquela tarde, ele passou pela mesa que costumava ser de Clara. Estava vazia. Sem post-its, sem caneca de café, sem risadas. Ele sentiu algo apertar em seu peito. Era como se uma parte de sua rotina tivesse sido arrancada sem aviso. Uma noite, Dolores ligou novamente.
Parece que não há esperança para você. Você ligou só para me lembrar disso. Liguei porque a filha da minha amiga viu a Clara em um evento de uma empresa de tecnologia e ficou maravilhada. Disse que ela estava radiante. E adivinha o que eu pensei? O quê? Que você é um tolo. Você deixou uma mulher com luz própria escapar e agora ela está iluminando outro lugar. Parabéns. Nathan segurou o telefone em silêncio. Você ligou só para me deixar desconfortável. Liguei para te lembrar que às vezes, para recuperar o que realmente importa, você tem que fazer o que nunca fez. Baixar a guarda. Eu fiz o que achei que era certo. Então comece a fazer o que você sente. Ela desligou sem se despedir. No final daquela semana, Clara recebeu um convite inesperado, um projeto de campanha especial, com uma vaga em um painel público. Seria a primeira vez que ela falaria para um público como representante oficial de uma equipe. Ela aceitou sem hesitar. No dia do evento, ela usava um blazer claro, calças pretas e um colar simples que combinava com o brilho discreto em seus olhos. Lucas caminhava ao seu lado orgulhoso, nervosa. Ele perguntou um pouco, mas também animada. Estou fazendo algo importante por mim mesma. E você está linda. Ela agradeceu com um sorriso gentil. Obrigada, Lucas. Do outro lado da sala, Nathan Moraes observava à distância. Sentado na última fileira, ele havia chegado sem avisar. Tinha ouvido falar do painel por um colega e algo o impeliu a vir. Ele queria ver com seus próprios olhos. E lá estava ela, radiante, confiante e independente. Enquanto ela falava sobre comunicação empática e o impacto de ouvir verdadeiramente as pessoas, Nathan sentiu uma mistura de orgulho e arrependimento. Após o evento, ele manteve distância. Ficou até o final da palestra dela e saiu antes que ela o visse. Mas naquela noite ele abriu a gaveta de sua mesa e releu cada bilhete, cada mensagem de Clara como se estivesse procurando forças para dar o próximo passo. Na manhã seguinte, Clara chegou ao seu novo escritório e encontrou um envelope sem remetente em sua mesa. Dentro havia apenas um bilhete escrito com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Algumas pessoas só percebem o valor da luz depois de passar muito tempo no escuro. Obrigado por trazer luz para a minha vida. Estou aprendendo a iluminar meu próprio caminho agora. Mas se um dia você quiser compartilhar essa luz, estarei aqui. Ela leu, depois leu novamente sentada em sua cadeira. E então, pela primeira vez desde que o acordo terminou, ela sorriu de coração. Era apenas o começo, mas ela sabia que estava de volta e mais forte do que nunca. Nathan recebeu a mensagem de Dolores um pouco depois das 8 da manhã. Não estou me sentindo bem. Você pode vir. É sério. Sem hesitar, ele cancelou sua primeira reunião e dirigiu até a casa de sua avó. No caminho, tentou acalmar o nó no estômago que não parava de apertar. Dolores raramente dizia que algo era sério, e quando o fazia, quase nunca tinha a ver com sua saúde. Quando chegou, estacionou em frente à casa com o coração acelerado. Ele abriu a porta com a cópia da chave que ela lhe dera anos atrás. Vovó na sala de estar, querido. Nathan entrou na sala e encontrou Dolores sentada calmamente em sua poltrona envolta em uma manta floral, segurando uma xícara de chá fumegante. Você está bem. Estou viva, o que já é algo na minha idade, mas tenho me sentido estranha. Uma sensação de algo, talvez um pressentimento. Nathan franziu a testa. Você disse na sua mensagem que era sério. E é. Solidão também é séria. Mas não se preocupe. Meu neto. Chá ajuda. Nathan soltou um suspiro e revirou os olhos levemente. Vovó. Antes que ele pudesse dizer mais, a campainha tocou. Ele se virou surpreso. Você chamou alguém? Você pode atender para mim, querido. Quando Nathan abriu a porta, lá estava Clara. Ela segurava uma sacola e parecia confusa e cautelosa. Clara. Oi, Nathan. Bem, recebi uma mensagem da sua avó. Ela disse que precisava de mim. Pensei que fosse algo sério. Nathan se virou lentamente para Dolores. Você mandou uma mensagem para nós dois? Dolores sorriu como se tivesse acabado de vencer uma partida de xadrez. Estou tão feliz que vocês dois vieram. Eu realmente precisava de ajuda. Com o que exatamente? Há um problema no meu quarto. Estranho demais para explicar, mas vocês dois poderiam dar uma olhada. Nathan hesitou. Clara também. É urgente? Ela perguntou.
Absolutamente. Não consigo dormir com a ideia de que algo possa estar à espreita. Clara deu a Nathan um olhar cético, e ele deu de ombros. Vamos acabar logo com isso. O quarto de Dolores era espaçoso arrumado com um cheiro suave de lavanda. Nada parecia fora do lugar. Então, o que há de estranho aqui? Perguntou Nathan de braços cruzados. Ali no canto perto do guarda-roupa. Acho que ouvi um barulho na noite passada. Clara caminhou em direção à parede, olhando ao redor. Nada aqui. Tudo parece bem, vovó. Nathan acrescentou. Tem certeza? Olhe de novo. Perto da cômoda também. Enquanto ambos se viravam para olhar para o outro lado do quarto, ouviram um clique alto. A porta bateu. Vovó, chamou Nathan. De fora, a voz de Dolores veio claramente. Oh, querido, a fechadura emperrou. Nathan correu para a porta e girou a maçaneta. Nada. Vovó, você nos trancou aqui, não a fechadura anda meio temperamental. Deve ter emperrado de novo. Mas não se preocupem, o chaveiro virá amanhã de manhã. Apenas durmam aí esta noite. O colchão é confortável. Dolores disse Clara atônita. Boa noite, crianças. A velha senhora disse, alegre demais para alguém que havia pedido ajuda urgentemente. Nathan encostou a testa na porta por um segundo. Fomos enganados. Com estilo acrescentou Clara. O quarto estava silencioso demais. Clara sentou-se na beirada da cama e olhou ao redor. Bem, pelo menos temos travesseiros e apenas uma cama. Você pode dormir no chão. Claro, meu castigo por confiar na minha avó ou o meu por trazer biscoitos, pensando que era uma visita de recuperação. Nathan pegou da Michael um travesseiro e um cobertor e se deitou no tapete ao lado da cama. Este chão parece ter espinhos invisíveis. Imagine se você tivesse trazido seu colchão ortopédico. A esta hora estaria exigindo compensação emocional. Pode rir, mas minhas costas são um tesouro nacional. Clara deitou-se na cama, tentando relaxar. Você acha que ela planejou tudo isso sem dúvida. Por quê? Porque ela viu o que estávamos tentando esconder e se cansou de esperar que descobríssemos por nós mesmos. Então ela achou que nos trancar em um quarto resolveria tudo. Talvez ela soubesse que o que faltava era silêncio e proximidade. Clara virou-se para a parede. Senti sua falta. Nathan levantou a cabeça do travesseiro surpreso. Mesmo depois de tudo, mesmo assim silêncio. Eu também senti sua falta. Todos os dias. Mas eu estava com medo. Medo de sentir, de perder o controle e de me machucar. Eu também estava com medo. Mas estar separado foi ainda pior. Nathan ficou quieto por mais um momento. Clara, você não precisa dizer tudo agora. Apenas me diga se você ainda quer tentar. Mais do que tudo, Clara sorriu no escuro. Então vamos tentar. Mas desta vez com menos fuga e mais conversa e sem contratos. Definitivamente. No meio da noite, o quarto estava completamente silencioso. Nathan se revirou no chão, murmurando baixinho. Clara, o tapete venceu. Posso dividir a cama, desde que você fique do seu lado sem cruzar a fronteira de travesseiros. Eu prometo. Ele se levantou, deitou-se gentilmente na beirada da cama e puxou um canto do cobertor sobre si. Minutos depois, eles respiravam em sincronia. A distância entre eles foi respeitada até que não foi mais. Durante a noite, Nathan moveu-se ligeiramente em direção ao centro. Clara, dormindo profundamente, moveu-se também. Quando o sol começou a espreitar pela janela, eles estavam deitados lado a lado, ombro a ombro, como se nada tivesse acontecido entre eles. A luz suave da manhã encheu o quarto quando Dolores bateu na porta. Bom dia. Vocês dois ainda estão vivos aí? Nathan acordou primeiro. Clara ainda dormia, seu rosto sereno. Ainda vivos, vovó, ele respondeu suavemente. A fechadura parece estar funcionando melhor agora. Um milagre não é um milagre ou uma armação. Um pouco dos dois. Lá fora, Dolores sorriu. Sabe, às vezes o amor só precisa de um empurrãozinho ou uma fechadura bem posicionada. Clara abriu lentamente os olhos e disse, Bom dia, amor. Nathan olhou para ela, pegou sua mão e beijou as pontas de seus dedos. Bom dia, Clara sorriu, ainda meio adormecida. Do lado de fora da porta, Dolores sorriu novamente e disse, Nada como um bom plano. Agora posso tomar meu cafezinho em paz.
3 semanas se passaram desde a noite em que Dolores acidentalmente trancou Nathan e Clara no quarto. Desde então, tudo entre eles assumiu um ritmo mais leve e genuíno. Sem máscaras, sem contrato, apenas dois corações aprendendo a se mover no mesmo ritmo, tropeçando de vez em quando, mas sempre rindo quando acontecia. Nathan não era mais o homem que tinha que controlar até a maneira como os livros eram arrumados em uma prateleira. E Clara não precisava mais provar a si mesma que era digna de amor. Os dois aprenderam com a experiência que os sentimentos mais genuínos nem sempre seguem a lógica, mas sempre fazem sentido. Naquela manhã de sábado, o sol brilhava sobre São Paulo e uma brisa leve brincava com as cortinas do apartamento de Nathan, que agora também era de Clara, ou como ela gostava de chamar, nossa zona neutra com tendência à bagunça. Nathan estava na cozinha fatiando frutas com precisão quase cirúrgica, quando Clara entrou com o cabelo preso em um coque solto e vestindo uma de suas camisetas, como de costume. "Gosto de te ver com facas. Adiciona um charme perigoso à sua imagem", disse ela pegando um morango da tigela. "E eu gosto de te ver com minhas camisetas, embora eu talvez nunca mais encontre metade delas. São lembranças agora. Itens sentimentais, valor emocional extremamente alto." Nathan riu depois, olhou para ela por um momento em silêncio. "Você já notou que o apartamento parece maior quando você está aqui? Isso era para ser um elogio. Foi uma observação poética. Vou aceitar, mas só porque estou com fome." Depois do café da manhã, Nathan desapareceu por alguns minutos. Clara achou estranho, mas não se preocupou. Ela estava terminando alguns e-mails para um projeto voluntário quando ele a chamou da varanda. Ela se aproximou com um pouco de desconfiança. O que foi? Quando ela pisou na varanda, viu uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. No centro, uma caixa azul com uma fita dourada. Ao redor, fotos dos dois. No elevador, no jantar com os investidores, na casa de Dolores. Até da primeira vez que ela entrou na empresa usando um crachá que não era dela. O que é isso? É uma conversa e talvez um plano. Nathan puxou a cadeira para ela, depois sentou-se ao seu lado. "Quando você entrou no meu escritório pela primeira vez, pensei que fosse apenas um erro, e foi, mas foi o erro mais maravilhoso que já me aconteceu. Você abalou minha rotina, me desafiou, me fez rir, e quando eu pensei que poderia manter tudo sob controle, você me mostrou que amar alguém significa abrir mão voluntariamente do controle." Os olhos de Clara já estavam cheios de lágrimas. "Eu nunca imaginei que entrar no prédio errado me levaria ao lugar certo. Eu só queria um emprego, mas encontrei alguém que viu mais em mim do que um currículo amassado." Nathan pegou a caixinha e se ajoelhou. "Clara. Martins, você quer ser minha esposa, minha parceira, minha dose diária de caos e a razão pela qual vou rir para sempre." Ela cobriu a boca com a mão. "Essa foi a proposta mais linda, mais inesperada e mais à sua cara que eu poderia imaginar. Então, claro que eu aceito seu homem maravilhosamente rabugento." Nathan colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço apertado. Então ele a beijou como se todos os beijos do mundo tivessem sido guardados para aquele momento. "Eu te amo", ele sussurrou. "Eu também te amo. E agora, oficialmente, você está preso a mim, sem exceções." O casamento foi marcado para 2 meses depois. Clara queria algo pequeno, íntimo, mas cheio de significado. Nathan só tinha um pedido: que fosse ao ar livre, e que Dolores estivesse sentada na primeira fila. E ela estava usando um chapéu rosa, óculos escuros e se abanando como a realeza. "Não me lembro da última vez que fui a um casamento tão adorável." Ela sussurrou para Amanda, que sorria ao seu lado. "Talvez seja porque este parece mais real do que qualquer outro." "Ou porque eu planejei tudo desde o início", respondeu Dolores com os olhos brilhando. A cerimônia aconteceu em um jardim em uma propriedade nos arredores da cidade, cercada por flores brancas, luzes penduradas em árvores e sorrisos por toda parte. Clara caminhou pelo corredor de braços dados com sua mãe, usando um vestido leve e esvoaçante com detalhes delicados nos ombros. Nathan estava no altar com os olhos fixos nos dela, como se nada mais existisse. Quando ela se aproximou, ele pegou sua mão e disse: "Você está exatamente como eu imaginei. Desde o dia em que me disse que poderia dançar de vestido longo." Ela riu segurando as lágrimas. "E você parece quase amigável. Estou um pouco desconfiada."
Durante os votos, Clara respirou fundo e começou. Eu nunca fui do tipo que faz planos perfeitos. Minha vida sempre foi cheia de surpresas, improvisos e tropeços. Mas de todos os erros que cometi, o melhor foi entrar no prédio errado, porque foi lá que eu te encontrei. E agora, mais do que te amar, eu admiro quem você é. Quero ser a pessoa que te lembra todos os dias que você pode sorrir mais, reclamar menos e viver com leveza. Nathan sorriu, com os olhos brilhando. E eu nunca fui de demonstrar emoções. Passei minha vida tentando manter o controle. Mas você me ensinou que o amor é o completo oposto. É livre, leve e bagunçado. É rir no meio de uma discussão. É chocolate escondido em uma gaveta. É música alta pela manhã. É você. E eu quero passar todos os dias aprendendo a ser o homem que você já acredita que eu posso ser. Os convidados se levantaram e aplaudiram. Dolores enxugou as lágrimas com um guardanapo de linho. Após o sim e o beijo oficial, Clara sussurrou no ouvido de Nathan. Agora é oficial. Você é meu para sempre e você é meu tipo favorito de caos. A recepção foi repleta de momentos inesquecíveis. Clara dançou com Nathan uma música lenta, tropeçando 2 vezes, o que só tornou tudo mais bonito. Amanda fez um discurso sincero sobre segundas chances. Lucas apareceu de surpresa, trazendo um presente simbólico, um pequeno caderno com as palavras "Grandes histórias começam com pequenos desvios". Quando a noite caiu e as luzes da festa ficaram mais brilhantes, Clara e Nathan caminharam para o jardim, apenas os dois, por alguns minutos de silêncio. Eles se sentaram em um banco, observando os convidados à distância. "Você está feliz?" ele perguntou. "Mais do que eu jamais pensei que estaria. E você me faz feliz. É simples assim." Eles se beijaram sob as luzes do jardim, com o mundo celebrando ao redor. Mas em seus corações havia silêncio, paz e a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O que você achou da história de Clara e Nathan? Conte-nos nos comentários de 0 a 10. Como você avaliaria esta história? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma de nossas histórias. E vá em frente e confira outra história emocionante aqui mesmo no canal.